Fala aí pessoal, tudo bom? Rafael, quem vos fala. Eu e o Éder, a gente tem esse canal com essa proposta, né, de começar a ajudar para quem está começando na Bolsa de Valores. Então, estou tentando voltar um pouco para tentar fazer vídeos um pouco mais simples, sem muita sujeira no gráfico, né? Como diria, muita sujeira no gráfico. Até porque tem muito cara que promete um monte de coisa, né? Muito cara que só enrola, na verdade, mas promete um monte de teoria, um monte de coisa, e aí vai do price action até o tape read, né? Tem muito cara aí. E a gente não vê com essa proposta, né? A nossa proposta é o Yadri, é a gente ensinar as coisas mais simplesinhas e, digamos assim, pegar na mão realmente de quem está querendo começar agora. Até se surgir pessoas falando, como que abre conta em corretora, o que é uma corretora, o que é um banco, né? Qual que é a diferença, onde eu coloco meu dinheiro, quanto que eu deixo de garantia. Eu posso fazer vídeos também, podemos fazer vídeos. Na verdade, um dos primeiros vídeos que tem aí foram a respeito disso, tá? Então hoje, né, eu quero falar especificamente sobre memória de preço, tá? A galera do tape reading vai falar que isso não existe, que é só operar o fluxo. Mas essa questão é a seguinte, tá? Cada um vende o seu peixe, infelizmente. Eu gosto do tape reading, já usei mais vezes. Hoje eu deixo ele mais no gráfico, na forma, né, de livro visual, de market profile, entendeu? Olhando, né, as agressões pelo próprio volume, entendeu? Até porque as corretoras mentem entre si, né? Elas camuflam entre si as suas intenções, você não sabe dizer se realmente o movimento é comprador ou vendedor. É bastante confuso, funciona, com certeza o tape read funciona. Mas para pensar, se uma instituição ela tomou a decisão em um lugar, por que ela tomou a decisão naquele lugar? Tá entendendo? Você para pensar. Porque assim, beleza, olha, não existe memória de preço, o mercado é para frente, ele nunca olha para trás, certo? E o mercado toma as atitudes quando as instituições decidem tomar essas atitudes. Mas, cara, convenhamos. Quando uma instituição decide tomar atitude, entendeu? Quando o cara lá do Bradesco, ele tá lá, aí ele pensando, né, fazendo conta, putz, esse mês é a prestação da casa, do carro. Aí ele fala, vou tomar um café. Aí ele chega, toma um cafezinho e fala, velho, vou comprar, entendeu? Vou comprar as ações da Petrobras. Agora, ó, vamos ver aqui a cotação da Petrobras. Vou comprar agora, entendeu? Banco do Brasil, tá tudo em queda hoje, né? Vou comprar agora. Concorda que não faz muito sentido? Então, é óbvio que se analisa o price action, principalmente. Price action é o quê? A ação do preço, principalmente. E a ação do preço, ela tem memória para trás e você não pode ignorar essas memórias, tá? Então, assim, de uns dias para cá, o mercado, tá? Ele atingiu essa região aqui e eu quero mostrar para você o que é essa linha vermelha, tá? Para você entender como que existe a memória de preço e o que você pode usar ela ao seu favor. Então, olha só, o mercado ele passou por cima dessa linha vermelha, voltou a testá-la já como resistência, porque ela caiu, ela entrou para dentro da confluência, né? Ela veio testar de novo, ela veio, abriu com um gap de baixa para buscar liquidez e forçou essa região e rompeu. Depois ela ficou aqui na indecisão de que vou ou não, atingiu ela novamente, superou, voltou porque estava muito caro, subiu muito rápido, estava muito caro, brincou aqui, somebody louvou aqui, né? Shallow now Zoo, se você achar melhor, como diria In The Shallow Now, né? Como diria a música. Depois ela simplesmente veio novamente e está trabalhando novamente nessa região. E aqui está difícil de fazer trades. Tenho conseguido fazer trades, na verdade, eu e o Ed a gente está trabalhando junto, né? A gente está fazendo as operações em conjunto, porque fica mais fácil, são duas cabeças, né, de uma sentença ou várias sentenças. Então a gente se ajuda a um não deixar o outro fazer cagada. Então a gente vai trocando ideia, principalmente aqui na plataforma, no próprio Profit, né? Na plataforma Profit, entendeu? Então é o seguinte, galera. As linhas de resistências, e aí você também pode incluir as médias móveis, elas servem para te ajudar
a você encontrar a direção do mercado ou aonde o mercado pode encontrar pontos de parada. Então, estou saindo aqui do índice futuro, tá? Porque o índice futuro ele representa, né, o mercado futuro do índice Bovespa. Então, o índice futuro ele abre ali no horário de Brasília, né? Porque aqui é Campo Grande, então é difícil, 9 horas, e as ações abrem às 10. Então, o índice futuro, inclusive, das 9 às 10, ele é muito difícil de operar porque ele é muita especulação, que é o que acontece aqui, ó, gap de alta, especulação, entendeu? Quando de fato abre realmente o mercado de ações, é quando de fato, né, por isso que eu deixo as ações aqui para olhar, né, observá-las, é quando realmente você fala, não, beleza, né, o movimento do mercado é esse. Não quer dizer que ele não vá reverter de um jeito ou de outro. Então, o índice futuro ele representa o índice Bovespa onde você opera, no índice futuro, tá? Porque você não consegue operar a série histórica, que é o caso do índice Bovespa. Mas o índice Bovespa, ele é de fato, entendeu? O que representa realmente as ações brasileiras hoje, tá? E você vê que está tudo em baixa, não só o que representa o índice Bovespa, né? De fato, você tem Banco do Brasil que está perdendo fundo, o Bradesco que está muito feio, mas eu vou te falar, cara, isso aqui não é o IBR, isso aqui não é o IBR, tá? Sei, né? Dica de. Eu falo, pessoalmente, se eu tivesse um dinheiro sobrando, eu investiria em Bradesco. Mais em Bradesco que Bitcoin. Mais em Bradesco que Bitcoin. Isso aqui não vai quebrar. Bradesco não vai quebrar. Tá? E tá mais barato de mercado que o Nubank. Então não faz o menor sentido. Apesar de eu achar o Nubank um banco melhor, né? BTG, tá? Itaú, todos os ativos, você pode ver que eles estão atingindo o topo e começando a ensaiar, né, movimentos de queda. Santander, tá? Então, assim, o Ibovespa ele é composto ali por Vale, Petro, bancos que são os maiores players do mercado. Quem está segurando hoje o Ibovespa é a Vale, apesar que o candle é feio. O candle é feio, isso aqui é uma nuvenzinha negra aí, mas não se dá aqui, se dá em topo, né? Mas é um padrão de continuidade, tá? Então, indo para o Ibovespa, eu mostrei para vocês uma linha vermelha, para a gente não delongar esse vídeo aqui, tá? Para a gente não delongar esse vídeo. A gente viu uma linha vermelha. Essa linha vermelha também está no índice Bovespa? Claro que está, claro que são marcações distintas, tá? Então, assim, a linha vermelha está aqui, ó, tá? E se você olhou nos 5 minutos, eu mostrei lá nos 5 minutos porque são fractais, nada mais são que fractais, tá vendo? Vou trazer aqui, ó, encurtar, você vai ver que são apenas fractais, ela rompeu e voltou, ó. Eu mostrei isso no índice futuro. Rompeu e voltou, depois testou várias vezes, tá? Então, o tempo gráfico são fractais, também podemos falar sobre isso em outros vídeos. O gráfico diário, ele é o dia todo, desde que abre até o momento que fecha. Esse candle aqui é a sexta-feira, dia 23 de fevereiro. Que, nos 5 minutos, é todo esse período aqui, ó. Tá vendo? Daqui até aqui. Aqui nos 60 minutos, que é uma boa parte do pessoal também olha, né? É esse horário aqui, ó. Certo? Esse aqui é o gráfico diário. Tem semanal, tem vários outros gráficos. Certo? Então, assim, essa linha vermelha, por que ela está aqui e quando ela foi colocada? Então, a gente faz um zoom out, né? Um zoom zaravalho para fora e a gente consegue chegar numa região. Será que teve outras? Não. Tá vendo? Olha que interessante. Olha para onde o preço tem andado nos últimos anos. Com ou sem volatilidade. Para cima, só e tão somente para cima, tá? Então a gente tem essa linha vermelha aqui, e essa linha vermelha, ela parou aqui, ó. Mais ou menos em junho de 2021 no governo anterior. Então esse aqui foi um topo histórico, tá? Topo histórico esse que olhando para trás tinha um outro topo histórico, uma linha laranja, tá? Que foi em meados de janeiro de 2020, pré-Covid. Olha que interessante. Que antes disso a gente tinha um outro topo histórico, tá? Que para trás não existe, que ele era essa linha amarela aqui, ó, tá? Que na verdade ela chegou nesse ponto, mas ela não é um topo histórico, mas ela é um ponto relevante do mercado, que é o bom e conhecido 100 mil pontos. É onde o preço, por um bom tempo no mercado, ele estava caro. E o mercado ele superou, né? Estava muito caro nesse pré-evento que você já sabe, e veio essa derretida e o mercado ele parou nessas regiões aqui, que olhando para trás é o topo, aqui ó, do dia 20 de 6 de 2008, que é a crise do subprime que aconteceu nos Estados Unidos, que atingiu ali os bancos e as empresas de tecnologia,
Tem vários filmes falando sobre isso. A Grande Aposta é um filme, um exemplo de filme, por exemplo, tá? Então você vê que assim, o mercado ele sempre chega num lugar em que ele diz está caro, mas ele vai trabalhando para superar esses lugares. Aqui também você pode considerar que existe uma região, mas não olhe mais para trás. Certo, galera? Então, essa aqui é a crise do subprime. O mercado, ele superou depois de um bom tempo, olha que interessante, ele chegou perto do subprime, andou de lado, só que o mundo lá fora subiu, é que aqui o governo Dilma e as pedaladas e o impeachment gerou esse movimento contrário, o Brasil não fez parte da festa do mundo, né? Depois, quando o mundo ainda estava subindo, o Brasil, enfim, de fato, com o novo impeachment, subiu lá o nosso vampiro brasileiro, lá, o Michel Temer, né? Nosso malvado favorito. A gente superou então essa região em meados de 2018, certo? E depois o governo anterior, né, que estava indo, que assumiu também estava muito bem, pegou essa dragada aqui que foi o Covid, certo? O mercado perdeu, veio para a região do subprime. Aqui é óbvio que entrou muita liquidez e isso é muito interessante, entendeu? Porque você para pensar, né? Houve um excesso, né, de informações e que, rapaz, a gente ia morrer e não precisa nem falar sobre isso. A população ia ser dizimada, entendeu? Era um novo apocalipse, todo mundo ia andar com aquelas máscaras de passarinho, igual na época da peste negra, aquela coisa toda, né? E não foi o que de fato aconteceu. Então, na verdade, o mercado fez tudo isso aqui, e aí também posso fazer um vídeo sobre manipulação de mercado, para simplesmente todo esse lucro que foi feito aqui, cara, até interessante, eu nunca tracei um Fibonacci sobre isso, né? Mas é interessante. Olha onde esse mercado me para, meu amigo. Desde esse fundo aqui, ó, exemplo, é claro, né? Interessante, né? O mercado parou aqui, ó, 50% de FIBO, 61% de FIBO. Também podemos falar sobre FIBO, o Eder já fez vários vídeos a respeito. Então isso é interessante, porque o mercado ele veio até a crise do subprime e então aqui existe, por mais que passa, né, claro, porque nesse período houve muito movimento de queda abrupta, estopando várias posições, até que o sistema travava com o circuit breaker, né, que fazia esse movimento de travar para os robôs, para os bancos reposicionarem suas ordens para não acontecer um efeito dominó, né? Mesmo assim, o mercado ele simplesmente parou nesse fundo, quem comprou, comprou, né? Quem estava aqui se lascou, essa é a verdade. Quem comprou o som dos violinos se lascou. E quem comprou o som dos canhões riu e nadou de braçada. Quem comprou o som dos violinos perdeu dinheiro, ficou pobre, muitos aí. Né? E quem comprou o som dos canhões, né, em cima da linha do subprime, fez dinheiro, cara. Tá entendendo que é interessante? Então aqui, ó, eu não estou falando de padrão de Kendall, eu não tô dificultando nada as informações. Eu estou te falando que você às vezes pode não fazer day trade, mas você pode fazer investimentos em bolsa de valores, como é interessante a manipulação do mercado. E como que você fala que essas linhas, elas não são, olha só que interessante, elas não são respeitadas. E aí você vai me dizer que isso é o tape read? Amém, o tape read funciona muito bem, já usei várias vezes. Tá? Parei porque o tape read me faz fazer muitos trades. Entendeu? Eu acabo pegando trades pequenos, posições pequenas, e isso fica desgastante. Eu fico mais dando dinheiro para a BTG, que está fazendo muito dinheiro, inclusive a BTG, né? Certo? Por causa dos custos, né? Os custos são pequenos, mas de tanto trade os custos ficam caros, certo, galera? Então a gente tem um fundo aqui, um padrão de 5 ondas de Elliott, que o Eder, acho que ele falou sobre o Wyckoff, ele está meio gripado, né? Falou sobre saúde, né? Falou sobre o Wyckoff, mas acho que ele falou sobre o Elliott também. Também podemos falar sobre Elliott, tá? Então o mercado aqui ele andou em 5 ondas. Ele veio novamente por 100 mil pontos. Então assim, é interessante porque aqui o mercado parou nessa região. Olha que interessante. O mercado superou 100 mil pontos. E esse período aqui foi um período que todo mundo falava da boa e velha festa dos 100 mil pontos. Porque o mercado chegava nos 100 mil pontos, superava, voltava para 100 mil pontos, superava, voltava para 100 mil pontos. E a gente viveu esse período para quem foi trader, né? A gente vivia na boa e velha brincadeira a velha de 100 mil pontos. Se a gente vai voltar para esse período, eu acho difícil, tá? Apesar do governo atual no poder, né, direcionando para ditaduras, também não acho difícil. Mas eu acho difícil porque o Brasil já não é mais o Brasil dos 100 mil pontos. E nem lá fora. Se você olhar a cotação hoje, e aí não vou para o mercado americano, você vai ver que não só o mercado americano, mas se você pesquisar Nasdaq, Dow Jones, S&P 500, acho que o Hang Seng está fraco, mas os países europeus também, vários
países, várias bolsas lá de fora estão superando o topo histórico. O que é ruim? O que é ruim é que a gente não está indo. Isso é um sinal ruim, tá? Isso é um sinal ruim. Eu posso fazer depois um vídeo comparando o Brasil em relação a lá fora. Você vai ver que lá fora a gente está superando o top histórico, principalmente nos Estados Unidos, United States of fucking America, e nós estamos arranhados aqui, tá? O que importa é o seguinte, o preço parou aqui novamente, para ver se 100 mil pontos era caro, para continuar caindo, e simplesmente o mercado continuou. Veio em poucos meses testar a região, tá, do Covid, graças a Deus, porque eu estava com alguns investimentos e consegui fazer lucro, né? Transformei prejuízo em lucro, graças a Deus, certo? E a gente foi até esse topo histórico, então, que é na época do atual governo, certo? Atingiu o topo histórico, superou então o topo histórico anterior, que era esse período. Então, quando o mercado supera um topo histórico, ele não tem a obrigação de continuar buscando topos históricos. Então, ele voltou. O que se esperava é que aqui entrasse uma continuidade de um movimento. Aí o Eder vai dizer, né, sobre ondas de Elliott. Claro que aqui se esperava também um ABC para baixo, os dois movimentos. Certo, galera? Então, assim, é importante você olhar as linhas, que elas dizem muita coisa, principalmente essa aqui, que o mercado não quer nem saber, apesar que ele está chegando num ponto interessante de confluência, né, dessa região, não quer dizer nada, tá? As médias também dizem muita coisa, você pode ver que a 200 é uma média muito boa por esse motivo, que ela é uma média que ela dita para você o longo prazo, tá? E a 20 ela vai dizer para você o médio prazo ou curto prazo, alguns usam a 9, mas a 20 vai mostrar para você o médio prazo. Também são boas médias móveis de se utilizar, 20 e 200. Então, se você não usa linhas de tendência, você também pode usar as médias móveis. Vou encerrar o vídeo que já está chegando em 20 e a gente pretende manter vídeos assim. Tá, galera? Então, assim, essa linha vermelha que brigou e voltou e tá perdendo nesse momento é o topo histórico, tá? Desse período aqui de 2021. Então, o que acontece? As instituições, é claro, vão olhar a situação que o Brasil estava nessa época e comparar com a situação que o Brasil está nessa época, tá? Não sei, entendeu? Acho que para um país que fechou em superávit, né, na gestão de 2022 e fechou com um déficit monstruoso em 2023, eu acredito que a coisa vai azedar e faz um bom tempo que eu vinha falando que a gente vai vir testar esse topo aqui. Tá? Ainda não aconteceu, o mercado quebrou o padrão, tá vendo? Mas ele simplesmente chega aqui e não está querendo ir, por enquanto. E os ativos, eu mostrei para vocês as ações, eles também continuam. Olha só o Dow Jones, como eu falei para você. Olha o Dow Jones, tá vendo? Dow Jones, S&P Futuro, ó, não quer nem saber, não quer nem saber, tá vendo? E nós estamos arranhados aqui, ó. Tá tentando, e a gente está preso na mesma região. Olha como a gente está lateralizado. Desde 2021 a gente está no mesmo lugar. Deu para investir em alguns ativos? Deu, claro, né? Desde que ativos de bons fundamentos. Certo, galera? Então espero que você tenha analisado, né, as informações que eu passei. E aí você traz as linhas para o gráfico, tá? E não só as principais, tá vendo? Tá aqui, ó, topo histórico, Panda e 100 mil pontos. Eu não coloquei o subprime porque esquece, não vai voltar para lá, mas é aqui, ó, subprime, tá vendo? Não preciso colocar porque é indiferente, você não vai voltar para lá, bicho, esquece. Assim como o subprime não vai voltar, 100 mil pontos também não vai, cara. Isso aí também, eu vou arrumar aqui que perdeu 100 mil pontos. 100 mil pontos também pode voltar. Ainda até mais possível que volte, mas subprime esquece, tá? E vai chegar o dia que 100 mil pontos não vai mais voltar, porque você tem que entender que essas instituições que representam o Ibovespa, elas continuam crescendo, principalmente os bancos, continuam crescendo, continuam ganhando valor patrimonial e continuam chegando empresas novas, como o Nubank, né, por exemplo. Então essas empresas, elas acabam que aos poucos elas começam a compor o índice Ibovespa, não é o caso do Nubank, né? O Nubank é uma fintech que não está listado no Ibovespa. Certo, galera? Então espero ter ajudado, tá? Então assim, trace linhas de tendência e também trace suportes e resistências. Os suportes e resistências brancos são os que têm menos incidência, mas não são descartáveis no mercado, são para você observar, né? E as linhas, essa linha aqui não faz o menor sentido porque ela já está com o topo histórico, vou tirar.
As linhas intermediárias, você pode ver que são lugares que o mercado trabalha também, tá vendo? Nelas. E as linhas de tendência, como são essas aqui, ó, tendência de baixo, que foi superada aqui, tendência de alta, que foi superada aqui, big tendência de alta, tá vendo? Apesar dos pesares desde 2016, que veio com Panda, tá? Que permanece, que é aquela linha que eu trouxe lá também no Ibovespa. Então, use as linhas, não ignore, cara. Deixa aqui mesmo. Não ignore, tá? A memória de preço. Não ignore a memória de preço. Coloque-as no seu gráfico, quando você for fazer operações, seja em ações ou seja em day trade, coloque-as no gráfico e as respeite-as, tá? O mercado está chegando perto de um lugar, põe no gráfico diário e fala onde que é esse lugar. Opa, esse lugar aqui foi, ó, esse lugar aqui foi esse topinho. Não é o topo histórico, mas ó, foi um topinho, tá vendo? Foi brigado aqui. Então é um lugar que, se o mercado vir aqui, ó, próximo, eu posso cogitar. Aí que tá. Olha como que você vai trabalhar. Se tá para baixo, você vai pensar em comprar. Se tá em cima, você vai pensar em vender. Serve? Claro que serve, cara. Pode olhar aqui, ó. Tá vendo? Ó, comprou aqui, claro. Exemplo, né? Não é lugar de se comprar, né? Mas comprou aqui, deu compra, entendeu? Vendeu aqui, deu venda. Comprou aqui, deu compra. Comprou aqui, deu compra, entendeu? Vendeu aqui, ó, tá dando venda. Comprou aqui, deu compra. Então, assim, funciona aqui, ó. Comprou aqui, deu compra. Tá vendo? Pode olhar. Então, assim, elas são muito importantes, tá? Serve como lugares para você se posicionar e também deixar os seus alvos ou os seus stops, claro que nunca deixa bem no cu da mosca, porque o mercado pode buscar. Espero ter ajudado nesse vídeo, tá? Estarei fazendo os vídeos mais simples assim para tentar colocar vocês mais assim, né, mais interar mais com vocês em relação a como vocês podem fazer investimentos, imposto de valores, etc. Fechou, galera? Um abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.